sou a Clara. Oi, eu sou a Jéssica Oliveira. E bem-vindo ao serviço de representação do Miyazaki. Um príncipe amaldiçoado, uma garota selvagem criada por lobos, uma mulher gananciosa, uma vila produtora de ferro, uma floresta sendo devastada, o que faz com que deuses animais voltem sua fúria contra os humanos. É nesse cenário que se desenrola a história de Princesa Mononoke, a San, que é a heroína que vocês vão conhecer hoje. A heroína do filme Princesa Mononoke é uma garota extremamente violenta, explosiva e muitas vezes impulsiva e inconsequente. Ela é assim porque ela foi criada por lobos. A Moro, a mãe dela, que é uma deusa lobo, afirma que a San foi jogada para ela como forma de oferenda para que a Moro não matasse os pais biológicos da San que estavam devastando a floresta. Ou seja, logo no começo da história a gente já vê que a San não tem uma relação muito boa com a humanidade, né? Essa criação vinda por parte dos lobos também explica muito essa questão da apatia e da falta de interesse nos humanos que ela apresenta durante todo o filme. Inclusive, algumas vezes, voltando-se quase a ser uma misantropia, um ódio pelos humanos. O pior é que a San, de fato, vê a Moro como a mãe dela e as duas crias dessa deusa lobo como seus legítimos irmãos, o que faz dela meio que integrante da tribo, integrante da alcateia. Apesar da San ser extremamente apática em relação a seres humanos, ela possui uma grande empatia por todos os animais, espíritos e deuses que habitam a grande floresta onde ela também mora. Inclusive, por conta dessa empatia nutrida pelas criaturas da floresta, que ela volta uma ira contra os humanos que ela acredita que podem ou não vir a destruir o seu lar, como é no caso da vila extratora de ferro de Tatarabá, que se expande a custo da floresta e da vida dos animais que ali habitam. A San se recusa a reconhecer sua própria humanidade e também se recusa a manter contato com outras pessoas. Ela se isola na floresta junto com a sua alcateia e ela só tem contato com pessoas quando essas pessoas entram na floresta e ela as julga nocivas ao local e acaba matando e atacando elas. E a San é tão dedicada à floresta e aos deuses animais que mesmo quando eles humilham ela não perde toda a devoção e todo o amor e respeito que ela sente por eles. Os únicos motivos pelo qual a San se torna um pouco mais humana é pelo Ashitaka, que é o personagem que eu vou falar daqui a pouquinho, que se aproxima dela e que faz com que ela desenvolva algum tipo de sentimento, mesmo que seja só empatia por outro ser humano. E esse ódio dela pelas pessoas é tão palpável, tão real, que mesmo ao final do filme, depois de ela desenvolver um afeto muito grande pelo Ashitaka, ela se recusa a viver com ele, porque ela sabe que ela não conseguiria conviver com outras pessoas que não fossem ele. A San é meio que algo entre Deus, imortal, entre natureza e humano, mas ao mesmo tempo ela não é nada disso. Ela tenta tanto ser mais natureza do que humano, que ela perde o lado humano, mas ela não consegue ser natureza. Ela tenta tanto ser Deus, que esquece o lado mortal, mas ela não consegue ser Deus, ela nunca vai ser um Deus, e ela tem que se lembrar que ela é um mortal. Entretanto, ela fica o tempo todo dividida entre essas duas características, entre essas duas dualidades apresentadas dentro do filme. Apesar da San dar nome ao filme, Princesa Mononoke, ela ainda divide protagonismo com Ashitaka, que é um príncipe Emish, que é amaldiçoado por um Tatarigami, que é um deus amaldiçoado, que invade o vilarejo dele. Essa maldição que Ashitaka carrega em seu braço é extremamente letal e vai matando ele aos poucos, inclusive dando a ele força sobre-humana. Só que essa força sobre-humana acaba fazendo com que ele faça coisas que ele não quer, como matar pessoas e atacar aqueles que não precisam ser atacados. Depois de ser amaldiçoado, o Ashitaka é instruído a ir até a grande floresta, onde a San mora, porque lá ele acredita que vai encontrar um deus espírito que seria capaz de remover essa maldição dele, que é o Shishigami. É assim que o Ashitaka se torna os olhos e os ouvidos de nós espectadores, porque quando ele chega na área de conflito entre a floresta e a vila de Tatarabá, já existe um conflito. Ele não precisa chegar lá para o conflito acontecer. E ele meio que serve como um narrador observador, porque a gente descobre tudo pela ótica dele. Ao mesmo passo que ele aprende as coisas, a gente também aprende. O Ashitaka serve como mediador dessa história pra gente. É ele que mostra pra gente o lado da gananciosa deboche, da qual a Jéssica vai falar mais um pouquinho na frente, e da agressiva San. Inclusive, uma coisa muito importante de pontuar é que Ashitaka e San subvertem muito a ideia de papéis de gênero. Enquanto a gente tem a impressão de que homens deveriam ser os violentos, os agressivos, os impulsivos, dentro de Mononoke, quem cumpre esse papel é a mulher. E o Ashitaka acaba cumprindo o papel que deveria ser, teoricamente, da mulher, que é a pessoa racional, que é a pessoa ponderada, que é aquela pessoa que para e fala, não, calma, a gente tem um jeito de resolver isso aqui sem brigar. O Ashitaka não é necessariamente um homem violento, na verdade ele é super pacífico, ele é um homem muito gentil,
mas ele se vê obrigado a fazer uso da violência porque ele vive num mundo violento, onde tudo tem que ser respondido na base da violência. Ele é um homem tão gentil e honesto que ele se sente muito mal quando a maldição acaba fazendo com que ele cause estragos muito grandes, como matar pessoas. O Ashitaka acaba se tornando uma peça muito importante dentro da história de Mononoke, porque é ele que mostra os dois lados para as duas pessoas que estão em conflito, tanto a San quanto a Eboshi. Ele é responsável por fazer com que a San perceba que seres humanos não são necessariamente ruins e que ela pode sim encontrar pessoas no caminho dela que queiram cuidar tanto da natureza e proteger aquele local tão sagrado para ela, tanto quanto ela. Só que o Ashitaka, ele não é o tipo de homem que faz tudo, salva a mocinha e nada do tipo. Na verdade, ele tem um relacionamento extremamente mútuo tanto com a San quanto com a Eboshi. Ele acaba sendo aliado delas em algumas situações e inimigos em outras, o que faz com que ele acabe tanto ajudando quanto atrapalhando a vida dessas duas mulheres. Se é que isso faz sentido. San é uma garota de 15 anos, de cabelo castanho curto, olhos azuis e muito bonita. Normalmente ela esconde essas feições humanas por debaixo de uma máscara vermelha muito icônica e uma pele de lobo, que faz com que ela se camufle junto com os filhotes da Moro. Ela inclusive vive o tempo inteiro com o rosto pintado tipo o meu, porque ela indica o tempo todo que ela está em guerra contra os seres humanos. A San usa o vestido azul por debaixo de uma bata branca e ela não tem nenhum tipo de joia, algo muito precioso, além de um colar que ela tem, que ela usa com uma pedra vermelha. Ela usa uns brincos bem grandes e um colar de ossos também, que torna ela um pouco mais ameaçadora. Todos os instrumentos que ela acaba usando são feitos de madeira, osso, completamente contrário das armas de fogo que a Eboshi usa contra a natureza e ela. Essa mistura entre pele de lobo, máscara e vestido é meio que uma dualidade que mostra muito sobre a personalidade da San. Ao mesmo tempo que ela é uma mulher, ela também é algo feroz e algo agressivo. Então cada uma desses ícones que ela tem, a pele de lobo, a máscara, o vestido e o colar, são extremamente simbólicos dentro da caracterização. No conceito inicial do filme de Princesa Mononoke, a San era para ser a terceira filha de um imperador que é enviada à Grande Floresta para casar com um monstro. Só que Miyazaki desistiu da ideia e acabou deixando ela como a terceira filha da Moro. Daí que vem o nome dela, San, que em japonês significa 3. Essa alcunha de Mononoke Hime, ou Princesa Mononoke, fica meio implícito que a San se deu. Ela começou a se chamar de Princesa Mononoke porque Mononoke é uma expressão em japonês que pode significar tanto monstro quanto espírito. E ela queria assustar as pessoas, ela queria que as pessoas acreditassem que ela não era humana. E as pessoas de fato acreditam que ela não era humana, a ponto de começarem a chamar ela de Princesa Mononoke. O filme se passa no Japão feudal, misturando muito da cultura japonesa com o folclore shintoísta. O folclore shintoísta prega que todas as formas de vida são descendentes dos deuses e que inclusive isso faria com que nós humanos fôssemos irmãos e irmãs das árvores, dos animais e de todo tipo de ser vivo nesse planeta. O Ashitaka é um príncipe Emish, que é uma tribo, um povo que está em declínio e extinção por conta das guerras étnicas dentro desse Japão feudal. E ele se vê sendo exilado depois dessa situação de ser amaldiçoado por simples azar na tentativa de defender a terra dele. Durante a jornada dele até a Grande Floresta, ele se depara com vários vilarejos em guerra, pessoas lutando, pessoas morrendo. Ele inclusive tenta ajudar um grupo que está aparentemente sendo atacado por bandidos ou por mercenários e acaba sem querer matando um deles quando ele na verdade só queria derrubar o cara do cavalo. Ele também encontra com um monge que afirma que ele deveria ir à Grande Floresta e encontrar o grande espírito da floresta, que é o Shishigami. O Shishigami é uma criatura dita como com um rosto humano, mas que parece um cervo e que à noite se torna um caminhante gigantesco com um corpo translúcido que parece o céu estrelado. É meio maluco, mas é muito bonito de ver, na verdade. O Ashitaka, ele acaba vendo uma garota com um grande lobo e ele tenta manter contato com essa garota, mas ele não consegue. Inclusive, uma das cenas mais icônicas do filme, que é a capa do DVD, que é a San com o rosto todo manchado de sangue, porque ela estava tentando tirar a bala que acertou a Moro. Depois de ser completamente ignorado pela San, ele encontra dois homens que foram atacados por alguma criatura que ele não sabe, ou ele finge que não sabe, e ele leva esses dois para a vila de Tatarabá. Durante esse caminho até Tatarabá, o Ashitaka descobre que a floresta é riquíssima em vida, cheia de espíritos, cheia de animais,
e que talvez as lendas do Shishigami fossem de fato reais, porque ele finalmente tem um relance desse ser místico cercado de outros animais ali no fundo da floresta. É na vila de Tatarabá que o Ashitaka conhece a Eboshi e ele então entende que não é só a extração de ferro que está causando a ira dos animais, porque a vila acaba tendo que destruir a floresta para poder existir. Inclusive, é aí que ele descobre que a Eboshi foi responsável pela bola de ferro que amaldiçoou o Tatarigami Nago, que foi o que atacou a vila dele logo no começo do filme. O Ashitaka ele não procura vingança e procura entender o que está acontecendo. E nesse momento que ele descobre que foi a Eboshi causadora dessa maldição, ele não fica com raiva. Ele não fica com aquela ânsia de querer se vingar dela. Na verdade, ele procura entender por que ela está fazendo aquilo. Então ele descobre que a vila de Tatarabá é uma vila extremamente rica em vida, extremamente complexa, que tem uma rotina muito delicada, que envolve pessoas que foram resgatadas de diversas situações diferentes, como mulheres tiradas de prostituição e homens doentes, que o filme não fala, mas ele deixa meio implícito que é lepra, e o Miyazaki confirmou isso recentemente, que sim, é lepra. Ou seja, a Eboshi recolheu pessoas que eram marginalizadas pela sociedade e colocou elas para trabalhar no lugar e deu para elas um lar. À noite acontece um ataque da Sam, que ela invade a cidade para tentar matar a Eboshi. E nesse ataque, o Ashitaka intervém, nocauteia as duas mulheres e sai da vila de Tatarabá com a Sam. Só que na saída ele acaba levando um tiro e cai desacordado. No momento em que ele está quase desmaiando, quase apagando, a Sam acorda e ela vai tentar matar ele. E ele fala: "Nossa, você é muito bonita", e ela para. É a partir de então que a gente começa a ver o lado da Sam nessa história. Ela leva o Ashitaka até o lago do Shishigami e a gente finalmente conhece essa figura mítica que resolve salvar a vida do Ashitaka. Pelo Shishigami ter salvo a vida do Ashitaka, isso representa muito pra Sam, porque aquilo significava que o Ashitaka tinha um bom coração e era uma pessoa sem mais intenções em relação à floresta, que faz com que ela finalmente possa acreditar no Ashitaka e finalmente confiar nele. Enquanto esses dois estão lá na floresta, enquanto o Shishigami está curando o Ashitaka, vários homens do Imperador invadem a vila de Tatarabá e entram em um acordo com a Eboshi. Eles falam que eles precisam da cabeça do Shishigami para dar para o Imperador. E a Eboshi, uma mulher muito gananciosa, ela aceita a proposta e fala: "Ok, eu não sou uma pessoa espiritual, então eu não acredito nesses animais, nesses deuses, então pode fazer a diferença para mim entregar ou não essa cabeça para mim?" É nesse momento que a Sam e o Ashitaka acabam se unindo contra a ganância da Eboshi, porque eles sabem que se acontecer alguma coisa com o Shishigami, toda a floresta vai morrer. E eles não querem que a floresta morra, né? Porque, enfim, estamos falando sobre um filme de preservação ambiental, minha gente. Os dois, a Sam e o Ashitaka, entram em tentativas frustradas de tentar parar a luta entre os humanos e os deuses animais. Enquanto a Sam tenta convencer os deuses de que a luta era inútil, era sem razão, o Ashitaka tenta convencer a Eboshi a não atacar. Só que nenhum dos dois tem muito sucesso nisso e acaba acontecendo um embate muito forte, muito feio entre os deuses e as pessoas. Nada em Princesa Mononoke é simples. Os personagens não têm papéis pré-definidos, pelo contrário, eles são tão profundos que, se você olhar por uma certa ótica, cada um deles pode ser um herói. Até mesmo o monge espião Jikobo não é necessariamente um vilão, porque ele só é um cara que está cumprindo ordens dadas por um imperador que vivia num lugar muito longe e que achou que, se ele tivesse a cabeça do Shishigami, ele conseguiria controlar a vida e a morte. Como vocês puderam notar, hoje a gente trocou de lugar, inverteu, hoje que eu vou falar dos coadjuvantes. Mas eu fiquei muito feliz com essa troca, porque hoje eu vou poder falar de uma das coadjuvantes mais fortes da filmografia do Miyazaki e a que a gente considera a mais forte dentre os 6 filmes que a gente está analisando. Assim como em Náusea do Vale do Vento, Princesa Mononoke retorna intensamente o debate ecológico, mas em vez de ser num futuro pós-apocalíptico e distópico, como em Náusea, acontece no Japão feudal. E traz novamente um antagonista à altura da Kushana, que era a antagonista de Náusea. Porém, enquanto a princesa de Toméquia ela é mais aprofundada no mangá e não tanto no filme, a Lady Eboshi, que é a principal antagonista e coadjuvante desse filme, ela é muito aprofundada na história. A Lady Eboshi é a líder da vila de Tatarabá, essa vila extratora de ferro que o Ashitaka vai acabar conhecendo. Ela é uma mulher muito bonita, muito forte, muito independente, que comanda com mãos de ferro aquela vila. E apesar de parecer insensível, a gente vê que ela tem um carinho muito grande e um cuidado muito grande com o povo dela.
Só que os meios que ela usa para proteger a vila e as pessoas são tanto quanto exagerados e violentos, não tão inconsequentes quanto a Sam, ela pondera mais, só que a ganância sobe a cabeça dela. Então tem esse misto aí, que, ao mesmo tempo que ela é uma heroína para as pessoas da vila, ajuda essas pessoas, ela também tem umas atitudes muito duvidosas tentando fazer isso. Vale ressaltar que apesar de ter essa rotina de muito trabalho e liderança, a Ebosh não perde a vaidade e a feminilidade dela. Mesmo usando roupas bem compostas, que ela usa um kimono com muitos panos, ela não deixa de passar maquiagem, arrumar o cabelo e de parecer uma mulher. Então, durante todo o filme a gente vê ela como uma mulher muito bonita e imponente, mesmo estando em roupas que poderiam ser consideradas não tão femininas. Nesse desejo de defender a humanidade, a Ebosh termina sendo o completo oposto da Sam, que enquanto a Sam ela tem essa devoção pela floresta, por salvar os animais e o habitat natural, a Ebosh ela se preocupa tanto em salvar as pessoas que ela acaba desrespeitando a natureza. Por Ebosh e Sam estarem tão presas ao universo de cada uma delas, elas terminam sendo egoístas e não entendendo o lado uma da outra. Tanto que é necessário o Ashitaka, o pacifista, chegar lá e falar: gente, olha, a gente precisa conversar e resolver isso aqui. Porque a Sam, ela só estava preocupada com a floresta, porque ela nega a humanidade dela, e a Ebosh só estava preocupada com a vila e com os negócios dela. Falta que ambas entendam que natureza e pessoas estão muito interligadas, como na cultura do shintoísmo é pregado, e assim elas entenderem como a gente entende a principal lição do filme, que é o homem e a natureza coexistirem em harmonia. Como em todos os filmes do Miyazaki que a gente está analisando, até mesmo as coadjuvantes secundárias são muito importantes para o desenvolvimento da história e para a análise da representação feminina no filme. Por isso que as mulheres que a Ebosh resgata da prostituição e coloca para trabalhar na Estação de Ferro nos dão vários momentos muito interessantes ao longo do filme. Dentre os vários momentos ao longo do filme envolvendo as trabalhadoras de Tatarabá, a gente poderia começar por um em que elas comentam que agora, sob os cuidados da Lady Ebosh, não precisam mais estar se preocupando com homens incomodando elas. Então fica meio implícito pra gente que se trata ali de uma questão de assédio sexual e abuso que elas não estariam mais passando, tanto pela proteção da Ebosh. Outro momento é quando o Ashitaka acaba de chegar em Tatarabá, que ele leva os homens que ele resgatou do rio, e um desses homens é recepcionado euforicamente pela mulher dele, e a mulher dele meio que faz piada dele e fala: nossa, você não se comporta como homem. E de novo a gente vê uma fala bem parecida com o que a Dola falou com o Pazu lá em Castelo do Céu, que ela fala: nossa, isso é comportamento de homem que você está tendo? E de novo a gente vê o machismo e os estereótipos para os homens sendo reproduzidos na fala das mulheres. E aí você pensa, mas afinal, o que é comportamento de homem? Como o Ashitaka fica fazendo esse tour pela vila para conhecer o cotidiano deles, tem uma cena ali em que ele vai ajudar a dividir as tarefas do trabalho com as mulheres de Tatarabá, na parte de Estação de Ferro, que é bem cansativo, um ambiente bem quente. E ele demonstra o filme inteiro estar muito interessado em entender a realidade daquelas mulheres, tanto quanto ele tenta entender o lado da Sam na história, quanto o lado da Ebosh. Um paralelo que a gente poderia fazer com uma obra recente é como ele parece com o Max, de Mad Max, que também tenta ali entender o lado das mulheres versus o patriarcado. Outro momento que a gente pode citar envolvendo as trabalhadoras de Tatarabá, já é quase próximo ao final do filme, quando elas estão defendendo o forte ali, a cidade de Tatarabá, e um mensageiro do imperador chega e tenta se comunicar com elas, falar com elas, e elas tratam ele com um certo desprezo, e ele fala: vocês não têm respeito? E elas dizem: nós mulheres não temos respeito desde que nós nascemos. Uma menção honrosa que a gente pode estar fazendo aqui de coadjuvante é a Moro, a mãe da Sam, porque por mais que ela seja um lobo enorme, e até na dublagem japonesa mesmo ela tem uma voz assim, que tem um efeito que parece até que ela é homem, é um personagem masculino, mas não, a gente sabe que ela é uma fêmea e é a mãe da Sam. E ela é muito importante pro desenvolvimento da Sam como personagem, caracterização, pra gente entender a história dela. Dentre as informações gerais e adicionais sobre o filme, a gente pode colocar aqui que Princesa Mononoke foi a maior bilheteria do Japão no ano de seu lançamento, em 1997, e se manteve nesse posto até a chegada do filme Titanic no mesmo ano, e que também foi o filme responsável pela popularização do estúdio Ghibli no Ocidente, o que abriu as portas para o estúdio estar levando depois A Viagem de Chihiro, que consequentemente ganhou o Oscar e vai ser o próximo filme que a gente vai analisar no próximo vídeo. E vocês repararam que, ao contrário de quase todos os filmes do Miyazaki que a gente assiste, esse é o único filme que não é recheado de sequências aéreas. Princesa Mononoke é um filme feito completamente no chão, na floresta.
Então a gente não vê aquela paixão exacerbada do Miyazaki por aviação presente nesse filme. Assim como Náusea, Princesa Mononoke foi um dos filmes que mais quiseram cortar e censurar no ocidente, só que o Miyazaki não permitiu e ele teve só algumas alterações na trilha sonora. Mas como o filme tem muitas cenas de violência, ele acabou sendo um dos mais censurados em relação à faixa etária, então ele tem ali um limite de idade e não é qualquer criança que pode estar assistindo com razão. É um dos filmes mais pesados da filmografia do Miyazaki e o mais pesado dos 6 que a gente analisou. Não existem vilões, nem mocinhos, nem bem e nem mal necessariamente ditos dentro da história de Mononoke. Contendo 3 dos principais elementos da filmografia do Miyazaki, a guerra, a preservação ambiental e uma mulher muito forte em papel de protagonismo, Princesa Mononoke não é só sobre proteção ambiental, e sim sobre pertencermos à natureza. É uma história sobre, ao mesmo passo que estarmos destruindo a natureza, significa estar destruindo nós mesmos como humanos. Inclusive, a gente meio que pode dizer que a San, além de uma personificação do sentimento do Miyazaki de completo desgosto com a raça humana em relação a essa questão ambiental, ela também é meio que o limiar entre a natureza e o humano. Mononoke não é um romance tradicional onde o casal principal acaba junto. Na verdade, dentro da história é muito condizente que San e Ashitaka sigam sozinhos por caminhos separados. Além de diferentes em muitos aspectos, eles pertencem a lugares diferentes. Ao mesmo tempo que é um romance muito bonito porque ele é super delicado, ele é muito realista, ele ao mesmo tempo é muito triste porque Ashitaka e San nunca conseguiriam viver juntos. Porque eles são muito opostos nessa questão da humanidade. Eles não conseguiriam viver um no mundo do outro. O Ashitaka não conseguiria se isolar da humanidade para viver dentro da floresta com a San. E muito menos a San conseguiria se isolar da floresta para viver junto com outras pessoas, junto com o Ashitaka. É um final muito condizente com a história, apesar de ele ficar bem aberto para a especulação. Princesa Mononoke não tem vitoriosos e nem um fim de conflito real. Dentro dessa história, que é uma guerra, não existe ganhador. Além da promessa que as pessoas fazem, a Eboshi e o Dikibo, por exemplo, de tentarem ser melhores, tanto em relação às próprias pessoas quanto em relação à natureza, não existe um final real, não existe um felizes para sempre. Porque não é o final feliz, não é o casal estar junto no final que importa. Aquilo que aconteceu e que ele mostrou pra gente. É aquele conflito ser mostrado e ser solucionado dentro daquele tempo determinado do filme. Inclusive, é algo muito comum pro Miyazaki deixar as narrativas em aberto. A gente não vê um final feliz, explícito, com um casal juntinho ou com todos os problemas resolvidos. E a gente acaba tendo que imaginar como seria o final. Ele quer que a gente decida o final desses personagens de acordo com as conclusões e aprendizado que a gente teve dentro do filme. Eu espero que vocês não tenham ficado com medo da Sam e, pelo contrário, tenham ficado curiosos para conhecer ela e a história dela. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero que vocês curtam, comentem, compartilhem, deem sugestões. Se vocês quiserem saber mais sobre a gente, nossos contatos estão aqui embaixo, todos os links. E volta para assistir os próximos vídeos, que ainda não acabou, ainda tem 2.